Vou falar com vocês agora um assunto muito importante chamado indentação. O que é a indentação? Indentação é a organização, é um método de organização dos parâmetros de um programa. Vamos dar um exemplo aqui no JavaScript. Vocês estão vendo aqui a função? Aqui na frente do if tem uma tabulação. Depois no return 2. Por que isso? Para indicar que o if ele está subordinado à função. O JavaScript funciona sem indentação? Funciona. O que acontece? Fica muito difícil de ler o programa. Se o seu programa for entregue para manutenção de uma outra pessoa, a outra pessoa vai ter uma dificuldade muito grande se você não utilizar a indentação. Por quê? Porque ela vai, lógico, nós estamos falando aí de programas com 1.000, 2.000, 3.000 linhas. Ou mais, ou menos, tanto faz. Ela vai ter dificuldade de entender aonde começa e onde termina os comandos. Se você utiliza a indentação, observa como fica bem mais fácil. Você sabe que o return está subordinado ao if e que o if está subordinado à função. Se você retira, por exemplo, acidentalmente, uma das chaves, o que acontece? Se você está indentado, você sente mais fácil a falta e consegue reconhecer o erro com mais facilidade. O JavaScript funciona sem indentação? Funciona, porque o que mantém a integridade das funções e dos outros comandos todos são as chaves e parênteses. No Python, ele depende da indentação para saber onde começa e termina uma função, um if, um comando. Por exemplo, o idade para verificar aqui. Na forma como ele está subordinado ao return. Se eu dou um enter e puxo ele fora da indentação, a linguagem vai saber, o compilador vai saber que a função termina no return false, nessa linha aqui. Estão vendo? Ó, se eu dou um tab, ele volta a entender que o idade para verificar, que é a declaração da variável, pertence à função verifica idade e não ao corpo do programa direto. Se eu tiro, ele entendeu que eu estou tirando a variável para fora da definição da função. Certo? Por enquanto é só. Muito obrigado.